Podemos? Já, mas quando quiser. Olá, essa é mais uma edição do nosso podcast O Ar da Vit Sem Engasgos. Na verdade, isso é uma regravação, porque houve uma queda de energia agora há pouco. A gente até comeu uma parte do conteúdo que tem aqui sobre a mesa, enquanto a gente esperava voltar. Inclusive. Mas, enfim, são ossos e energias do ofício. Vejam. Estamos lidando aqui com um tema muito sensível, estamos em pleno Março Azul. Na verdade, hoje é o dia dia 27 de março. O Março Azul Marinho, o mês da conscientização do câncer coloretal, o câncer de intestino. E nada mais justo que a gente se cercar de pessoas, pela natureza do nosso podcast, ele está chamando pessoas para prestar não só informações relevantes, mas qualificadas, humanizadas, voltadas para a nossa região, e que sejam simples o suficiente para serem entendidas por quem mais precisa, quem mais importa. Ser um canal de confiança para você ir atrás daquilo que é necessário para suas demandas do que você precisa. Vejam só, o câncer é uma doença que é cheia de estigmas. A pessoa que tem câncer já imagina que ele se torna o centro do seu universo. E uma das mensagens mais importantes é colocar o paciente como o centro de tudo. A mensagem dos pacientes que sofrem de câncer é de que existe uma alternativa viável, uma desmistificação sobre vários quadros da doença, sem esquecer que ela pode ser potencialmente grave. E as pessoas que estão aqui comigo hoje vão oferecer parte dessas informações, desses esclarecimentos de uma maneira simples, clara, confortável, elucidativa. Eu tinha escrito e vou dizer de novo os adjetivos que eu coloquei. Na verdade, eles são insuficientes perto do que elas merecem, mas estou diante das habilidosas, preparadas, humanizadas e inoxidáveis professoras Thaís Lins, Ana Carla Santana. Sejam muito bem-vindas a esse podcast. Obrigada. Muito obrigada. Só uma parte desse podcast está sendo repetida, então não há um problema. Mas veja, a gente discutiu sobre o caso de um paciente com câncer, né? As pessoas têm estigmas sobre até mencionar o nome da doença, e isso foi debatido por vocês, né? Exato. Mas eu queria saber da parte de vocês, qual a experiência de vocês com o paciente com câncer coloretal, do dia a dia do paciente com câncer, como é que vocês têm visto, encarado? Primeiramente, de novo, né, agradecer nossa presença aqui, a gente se sente honrada por você estar convidando, e todos os adjetivos e muito mais a gente coloca para você também. Me sinto muito feliz e estendo que eu tenho certeza que a doutora Thaís também está muito feliz por ter esse momento aqui com vocês, com a Darvit. Então, veja bem, tem ficado cada vez mais frequente, não é, Thaís? Com certeza. A presença do câncer aqui. Um dos motivos também é a possibilidade que nós temos de um diagnóstico mais precoce. Sim. Assim, o que a gente observa é que, primeiro, os pacientes estão surgindo cada vez mais, né, no consultório da gente. Na grande maioria das vezes, felizmente, já com algum tipo de diagnóstico, né? Então, a investigação inicial, ela já foi realizada. O que a gente observava antes era que era muito difícil o paciente chegar. A gente, como especialista cirurgião oncológica, né, a gente geralmente recebe paciente vindo de outro colega. É muito difícil a pessoa acordar e dizer assim, no tino, vou para o cirurgião oncológico. Na verdade, entendeu? Eles chegam para a gente sem querer vir, sem né? querer Como vir, a gente tinha exatamente. comentado. A palavra uma resistência câncer psicológica, é uma né? resistência psicológica, com certeza. A palavra câncer muda muito o estigma da pessoa. Muito. Então, eles trazem sempre como problema, como a massa, como o tumor, a lesão. Eles nunca trazem que estão com câncer, né? Eles não querem chegar até a nós. Inclusive, na maioria das vezes, a situação pode até ter sido abordada previamente, mas é no consultório da gente, quando a gente consegue nomear a doença, e aí fica difícil, porque a gente coloca a luz, o foco em cima da situação e coloca os pontos nos is, né? Não, o que existe é um câncer, e a gente conversa sobre a situação da doença, né? Porque na maioria das vezes os pacientes chegam no consultório com tudo muito obscuro, assim, porque até para os próprios profissionais existe uma certa resistência a nomear. É muito mais comum do que se imagina chegarem até o consultório da gente com a ideia de que é o fim. Estou aqui porque é o fim, não tem tratamento, ou alguém passou o diagnóstico de forma muito errada.
alarmou, e não é que não há problema com isso, mas que tem que ser falado de uma forma mais amena e direcionar para quem realmente entende do assunto. Isso. Quem se especializou como cirurgia oncológica, para poder dar o norte nesse próximo tratamento, até porque não é o fim. A gente sabe que existem N possibilidades cirúrgicas, quimioterápicas, radioterapia. Sim, eu falo muito para os meus pacientes no consultório que o diagnóstico é o começo, o diagnóstico não é o fim. Né? E o que a gente observa é que existe esse mito perpetuado de que quando você diagnóstico de câncer é fim de vida. Câncer não tem cura, não tem jeito. E não é a realidade, felizmente, na nossa profissão. As pessoas até perguntam, poxa, mas você escolheu trabalhar com câncer. Não é triste chegar e não ver as pessoas morrerem? Não é. A gente vê o que... É claro que existem situações em que os pacientes falecem, existem, mas o olhar que a gente tem para a situação é outro, porque às vezes, aliás, sempre, né, na medicina, nem sempre curar, né, sempre que possível, mas nem sempre curar, porém sempre sanar o sofrimento, né? Então, confortar sempre. Então, a vitória no tratamento do paciente, no acompanhamento do paciente com câncer, ela não vem só na cura da doença. Às vezes, o que o paciente precisa só é de acolhimento e de dignidade na fase de morte do paciente. Tanto para o paciente quanto para a família, né? Isso. Que a família também chega com esse tabu de que vai perder esse ente querido. Então... E fora que, cada vez mais, felizmente, né, a gente vem recebendo pacientes no consultório mais precocemente. Então, uma vez diagnosticado precocemente, é totalmente passível de cura o câncer, o coloretal, inclusive, entendeu? Então, existe um papel de tentar desmistificar também. E o que é mais legal na nossa região, trazendo para a nossa realidade algo palpável, que nós temos a possibilidade de um diagnóstico precoce, com colonoscopia e com sangue oculto nas fezes, com rastreamento. Nós temos a possibilidade de um diagnóstico precoce, eficaz, e a possibilidade de tratamento também na região. Nós temos, então, uma boa infraestrutura para fazer esse diagnóstico sem precisar de grandes deslocamentos, sem precisar viajar. Então, a gente, aparentemente, né, está discutindo uma situação em que a posição de vocês é muito sensível. Né? Vocês já chegam com um paciente não só sob fortes suspeitas, mas frequentemente com diagnóstico confirmado. Né? Uma das coisas que também é debatido que existem cânceres e cânceres, mesmo dentro do espectro do câncer coloretal. Quando a pessoa tem câncer coloretal, tem várias manifestações clínicas, inclusive nenhuma. Sim. Então, uma pessoa pode ter isso, não? Pode. Se a gente define uma pessoa que tem câncer como aquilo que está relacionado ao que ela sente, fica difícil a gente colocar o câncer coloretal. Claro. Tanto que o Ministério da Saúde preconiza, e toda a Sociedade Brasileira de Oncologia, Cirurgia Oncológica, preconiza que haja o rastreamento de 45 a 50 anos de idade, se não houver nenhum caso na família. Se houver caso na família, a gente tem que ir precoce, em torno de 10 anos, antes do caso. Então, essa questão de rastreamento é justamente por isso, né? Exato. É para o paciente sem sintomas. Isso. De maneira parecida com o que se faz para rastrear o câncer de mama nas mulheres, né? Sim, isso claro. que é muito diferente, que mama ficou muito disseminado. Mama quando a gente fala, mas como é que eu estou de frente de um paciente de 68 anos, igual teve no meu consultório hoje, e nunca fez uma colonoscopia na vida, por que não? Entende? Porque não investigar. É o medo, o tabu da colonoscopia é algo muito grande, que impede para a gente de um diagnóstico precoce no câncer coloretal. Entendemos. Ainda é um tabu. Ao que parece, vem caindo um pouco mais a resistência sobre a realização do exame, que é uma coisa que a gente vai debater hoje também, né? Porque, como a gente conversou agora, né? O câncer coloretal é um câncer que pode ter 1000 sintomas e nenhum sintoma. Então, algumas pessoas podem ficar assustadas porque, eu estou perdendo peso, eu tenho sangue nas fezes, eu não sinto nada, mas eu conheço alguém que tem e que também não tinha nada. Então, isso gera um certo pânico, né, na população. Nós também percebemos que o estímulo, a busca sobre informações do câncer coloretal aconteceu também porque várias pessoas conhecidas manifestaram a doença, as informações se tornaram públicas, e isso gerou uma certa sensibilidade nessas pessoas, né? Sim, com certeza. Como é o caso de Preta Gil, recentemente, acho que disseminou bastante a possibilidade da população em geral pensar em fazer colonoscopia e ir atrás desse rastreamento. E também desmistificou muito dos estigmas que tem relacionados às cirurgias coloretais, né? Porque a gente sabe que existe na cirurgia coloretal, né? Na verdade, em qualquer cirurgia abdominal, existe o risco das ostomias, né? Então, a Preta Gil ter aceitado, a bem da vista aqui tardiamente, mas ter aceitado fazer a cirurgia com a colostomia definitiva, né? Ajudou a gente a ilustrar,
né, que é possível viver com ostomias, né? E as pessoas até então tinham as pessoas que tinham um pouco de noção, tem aquelas pessoas que vão na internet pesquisar, mas existia um estigma muito grande, né? Se eu operar o meu intestino, eu vou ficar com uma bolsinha, né? Entendo, muito bem. Entendeu? Então, isso serviu também para desmistificar que dá para viver vida normal. Não só ela, também o Luciano Zafir também fez uma cirurgia e ficou com ostomia, né? E escolheu manter a ostomia dele. Muito importante lembrar, foi uma escolha manter. Mas existem alguns casos que a gente consegue reverter quando está livre de doença. Então, não é algo totalmente definitivo, a depender do caso do tumor. Sim, com certeza. Isso, então, existem tratamentos diferentes para os perfis diferentes do câncer coloretal, né? Do paciente com câncer coloretal. E aí, quando o paciente chega no consultório, chega com a ideia de que é uma coisa só, né? Genérica. E que é uma coisa que não tem jeito. Né? Alguns assim. já têm medo da bolsa de colostomia, né? Como se ela fosse aplicável a todos, não sendo. E não sendo, exatamente. Na verdade, se a gente for colocar na ponta do lápis, eu acredito que é a minoria dos pacientes que a gente... obviamente, isso impacta se a gente fizer um diagnóstico mais precoce. Quanto mais precocemente a gente diagnostica o paciente, menor a chance dele acabar com a colostomia. E claro, também dependendo da localização do tumor. E dependendo da localização. Então, na verdade, quando a gente coloca na ponta do lápis, é a minoria dos pacientes que acabam com ostomia, não é a maioria. E o que a gente reforça no consultório é que a ostomia ela não é uma consequência, ela na verdade é o que habilita a vida do paciente, entendeu? Então a gente tenta fazer com que esse paciente faça as pazes com o fato de que tem uma colostomia, porque é aquela colostomia que está habilitando ele manter a vida dele. É uma estratégia de tratamento, né? Exatamente. E algo além disso tudo, que é muito importante, como você falou, nem todos os pacientes vão ter sintomas. Uma das abordagens que nós temos que ter cuidado também é uma anemia de origem esclarecer, que fica passado por despercebido, acaba aqui tomando ferro durante anos e anos, sem nunca imaginar um câncer coloretal do lado direito. Isso é verdade. Existem algumas regras, então, que a gente pensa que um bom médico é capaz de seguir para direcionar para os exames apropriados depois de um bom exame físico e, sim, finalmente chegar ao diagnóstico, se for o caso, né? Se a gente for analisar que existem causas muito diferentes de anemia, por exemplo, de causas muito diferentes de sangramento nas fezes, outro exemplo, a gente consegue tentar desmistificar isso, não indicar necessariamente exames para todos, mas fazer isso de uma maneira responsável e inteligente, seguindo algumas regras de protocolos. Mas para isso você tem que cercar de profissionais de confiança, né? Sim, claro, com certeza. E aí isso vale um adendo para os colegas, tanto os colegas generalistas, né, que estão nos postos de saúde, que são as pessoas que estão em linha de frente com esses pacientes, né, com a grande maioria dos pacientes, como os colegas que estão em formação, né, que a gente não vai pensar em câncer para todo paciente, mas a possibilidade de algo maligno nunca deve deixar a nossa mente, né? Então, se o paciente faz uma anemia, você não vai partir do pressuposto que o paciente tem câncer, mas você também não pode esquecer que existe essa possibilidade. Então, é necessário afastar outros sinais de alarme que fazem a gente pensar em câncer. Algum tipo de perda ponderal com o passar do tempo, assim, objetivo de emagrecimento, não pensar apenas em diabetes. Isso, alterações de ritmo intestinal, perda ponderal de causa indeterminada. Uma perda de peso que não é motivada pela própria pessoa, né? Exato, que não é motivada pela própria não pessoa. Não fiz exercício físico, não tive intenção de perder peso e estou perdendo peso, algo de errado. Entendeu? Um sangue oculto nas fezes pode ser doença hemorroidária? Pode ser, mas nem sempre, entendeu? Então, é necessário a gente fazer a investigação. Algumas dessas pessoas têm mais de um motivo para sangramento e um deles se encaixaria no diagnóstico de câncer coloretal. Exatamente. Né? E exatamente como você falou, o exame físico não necessariamente tem indicação de exame complementar para todos. Um bom exame físico, a anamnese é capaz, um toque retal é capaz de dar diagnóstico. Sim, sem dúvidas. Certeza. Eu fiz muitos diagnósticos de câncer coloretal examinando o paciente apropriadamente e realizando toque retal. Tumores baixos, tumores de reto, a gente consegue, a depender da localização, identificar no toque retal. Que são, uma parte do exame físico que a tendência do médico generalista é bypassar. Entendeu? Porque é um exame invasivo, é um exame que... Desconfortável para o paciente, existe um tabu no toque retal. E, às vezes, você consegue diagnosticar o paciente com um simples exame físico. E esquecem, né? Acreditam que é só para a próstata. Não necessariamente. Consegue ver margem anal, consegue... Exatamente. A gente precisa fazer... Essa é uma pequena parte dentro dos trabalhos de conscientização das pessoas que têm o desprendimento e o interesse de adquirir esse tipo de informação aí na internet. E, com isso, a gente tem também observado que a procura dessas pessoas por esses profissionais ou para consumir esse tipo de informação tem aumentado. A gente acabou de dar o exemplo de Preta Gil, mas essa informação, de certa maneira, vem em surtos por causa
de muitas pessoas que receberam esse diagnóstico. Então, aquele ator que fez o Pantera Negra nos filmes da Marvel, Chadwick Boseman, faleceu aos 43 anos de câncer coloretal. O Rei Pelé, que, puxa vida, nosso rei do futebol, morreu, acho que em 2022, final de 2021, não, final de 2022 ele morreu de câncer coloretal, ele tinha recebido o diagnóstico um ano antes. Roberto Dinamite, grande artilheiro, ídolo do Vasco, também faleceu de câncer coloretal. Simone teve câncer coloretal, viveu, está recuperada do câncer, né? Então, a gente tem vários exemplos e cada vez em que se recebe essa informação pela mídia, pelas pessoas, aumenta-se a procura. De certa maneira, a gente não deseja a morte, o falecimento de ninguém, mas o exemplo das pessoas que viveram essa experiência também faz com que outras pessoas sejam salvas. O exemplo da Preta Gil é bem simbólico, porque várias etapas da condição pelas quais ela passou terminou sendo público e gerando interesse, mobilização do tema e fazendo com que as pessoas nos procurassem nos consultórios para a realização dos exames, né? Com certeza. E a situação da Preta Gil teve uma particularidade com relação ao tratamento dela, né? Porque o tratamento dela, ela fez uma parte do tratamento dela aqui no Brasil e depois ela optou por fazer um outro tipo de tratamento fora, né? Que foi um tratamento mais alternativo. Assim, alternativo, eu digo, fora dos protocolos padrões atuais dos estudos baseados em evidência, né? Então, foi uma opção dela buscar esse tratamento alternativo e houve muito questionamento em consultório. Algumas pessoas perguntaram, mas será que o tratamento para câncer coloretal no Brasil é aquém do que é feito fora? Né? Isso foi perguntado para a gente, isso foi questionado em consultório. E é importante frisar que não. Isso, não só no Brasil em particular, como na nossa região. Como na nossa região, que hoje os tratamentos oncológicos, eles são padronizados. Então, o mesmo protocolo para tratamento para câncer coloretal que a gente utiliza aqui em Paulo Afonso, Bahia, é o mesmo que o cirurgião oncológico utiliza no Albert Einstein, é o mesmo que no Sírio-Libanês, é o mesmo que o cirurgião oncológico utiliza nos Estados Unidos e na Europa, são os mesmos guidelines, inclusive. E é muito importante a escolha do cirurgião nesse processo, porque acreditam que dá para fazer colectomia, retossigmoidectomia, mas tem que lembrar sempre da linfadenectomia bem feita. Sim, porque assim... o que seria a linfadenectomia? Tirar essas ínguas que tem possibilidade de ter doença. Se existe um lugar que tem íngua, é o bucho. É o bucho, Tem íngua. Assim, é aquela coisa, né? Eu friso muito isso com os colegas e com os estudantes, né? No ambiente acadêmico. Sim. A gente nunca vai restringir, óbvio, existem profissionais e profissionais, né? A gente pede apenas que o paciente busque alguém que tenha experiência em lidar com pacientes oncológicos. Que faz toda a diferença. Isso não quer dizer necessariamente que o colega seja especialista naquela área. Porém, ter a especialidade naquela área lhe garante minimamente a qualidade e a padronização do tratamento, né? Então, a nossa formação, né? A minha formação é a mesma formação de Ana Carla. Baiana, de X Monteiro. Exatamente. Exatamente igual. Excelente. Não vou entrar na seara de que ela foi minha interna, não. Ela é jovem. Eu sou uma jovem. Então, assim, o que acontece é o seguinte, a gente estuda muito para chegar até esse ponto, né? Então, isso não é um detrimento à qualidade do trabalho que ninguém exerce, porém, existe um diferencial em ter esse estudo adicional, né? Que justamente habilita a gente ter mais conhecimento da técnica e do protocolo, né? Então, faz muita diferença do ponto de vista de tempo de vida pós-doença e de taxa de cura quando o paciente ele é abordado por um cirurgião que está tecnicamente habilitado para aquilo. E isso interfere diretamente na sobrevida, diretamente na sobrevida e nessas situações que a doutora Ana está falando, né? Das linfadenectomias, né? Que é a retirada dos linfonodos que ficam ao redor daquela região do tumor. Garantir que você retirou tudo aquilo, porque uma vez você mexendo, os primeiros passos, eles são muito importantes, porque uma vez iniciado aquilo, você não tem como retroceder no tratamento oncológico. Então, se você faz o tratamento oncológico, ele é composto de vários pilares, né? Se você erra em um pilar, você não tem como desfazer aquele erro, principalmente se esse pilar for cirúrgico. Sim. Entendeu? A gente não pode entrar na barriga de alguém,
falando cruamente, somente para catar os linfonodos que não foram tirados naquela primeira cirurgia. Verdade. Então, às vezes, o paciente ele não precisaria de um tratamento sistêmico como uma quimioterapia, e a gente precisa encaminhar o paciente para fazer uma quimioterapia, que são tratamentos que, né, têm sua morbidade associada, são tratamentos difíceis, porque a cirurgia inicial não foi adequada. E quando a gente reforça encaminhar, a gente reforça encaminhar entre a gente, Sim. do nosso núcleo, que tem equipe multidisciplinar, tem a cirurgia oncológica, tem um oncologista clínico que é capaz, na nossa região, em Paulo Afonso, em poder dar seguimento a esse paciente oncológico. No pós, perdão. No pré, no pós. No pós-pandemia, eu ia falar no que no intra. pós-pandemia, a gente observou muito situações assim. Como as pessoas, durante a pandemia, perderam o acesso aos exames de screening e dificultou-se mais o acesso aos serviços eletivamente, a quantidade de pessoas que deram entrada nas unidades de urgência e emergência com quadros obstrutivos por conta de tumores coloretais aumentou exponencialmente. E aí, o que aconteceu, o que a gente observava, porque esse período, a gente estava em grande centro, né? Porque a gente estava no final da nossa formação. A gente recebia no grande centro o paciente que tinha sido operado de forma não oncológica, numa unidade de urgência e emergência. E aí, a gente teve que encaminhar muito mais pacientes que a gente não encaminharia para complementação com quimioterapia. E aí, a sobrevida desse paciente despenca. Nós entendemos. Então, isso, essa condição em particular é bem interessante de se entender. O rastreamento serve para isso, né? Sim, com certeza. Então, o rastreamento faz com que a pessoa consiga descobrir o câncer numa fase mais precoce, em que o tratamento seja menos cruento, menos mórbido, gere reações melhores de sinais e sintomas e uma recuperação plena mais rápida. Se isso não acontece, o experimento horrível da pandemia nos mostrou que os pacientes que não fizeram esse rastreamento não obtiveram um diagnóstico precoce, o tumor foi crescendo e gerando complicações graves. A maneira clássica de uma pessoa receber o diagnóstico de câncer coloretal, de câncer de intestino, é através de uma colonoscopia. Então, o paciente, independente dele ter sintomas ou não, se submete à colonoscopia por algum motivo. Lá ele pode encontrar ou não o câncer coloretal, mas uma vez encontrado, existem algumas regras simples para ele seguir, para procurar o profissional habilitado, no caso vocês, e fazer um tratamento que é potencialmente curativo a depender da fase em que ele é diagnosticado. Não é isso? Isso significa que quanto mais cedo, melhor. Claro. Na pandemia, se mostrou aquilo, o impedimento das pessoas de terem acesso aos exames mais importantes para o diagnóstico. O tumor cresceu lá dentro, gerou uma complicação que fez com que ele fosse operado por um outro motivo, porque ele impediu a passagem das fezes e a pessoa tinha obstrução no intestino. Então, a pessoa teria que ser operada de qualquer maneira, nem que fosse para criar um canal para as fezes poderem sair. Então, as pessoas usariam, por exemplo, mais colostomia. Exatamente. Entendo. E aí, o que a gente observou foi que o que poderia ter parado na colostomia, encaminhado para um serviço especializado, muitos colegas abordaram, né? E aí dificultou. Não foi a maioria, óbvio, mas assim aconteceu. E também o risco daquelas outras condições que às vezes os pacientes também pesquisam, todos nós temos receios, que são as metástases, né? Sim, sim. O câncer coloretal é um câncer que dá metástase à distância, classicamente para o fígado, né? Eu sou médico de fígado e às vezes encontro pacientes que têm nódulos de fígado. Na maioria das vezes, os nódulos que existem em fígados normais são benignos, mas existem condições específicas que merecem ser investigadas mais sensivelmente para que as pessoas não fiquem assustadas à toa, para classificar se essa pessoa não pode ter um câncer. Então, o paciente, seguindo algumas regras direitinho e confiando no seu médico, sendo um médico qualificado, tenha boas condições de oferecer essa informação para você, ele dá um segmento, tiver acesso a bons exames feitos com qualidade, vai conseguir fazer esses esclarecimentos. Sim. Eu estou dizendo isso porque eu sou médico que eu acho que se comunica com vocês com alguma frequência, né? Com muita Com frequência. certeza, com muita frequência. E assim, Quero até falar sobre a colonoscopia, que faz toda a diferença também para a Faz, com gente na certeza. programação cirúrgica. Isso é muito importante. Distância da marginal, boa localização, a colonoscopia bem feita é de fundamental importância para que a gente se programe e tenha a garantia de uma cura para esse paciente e maior sobrevida, consequentemente, Com também. certeza. E sinalizar que aqui, na nossa região, a gente está conseguindo um tempo de diagnóstico para tratamento muito, muito bom. Entendeu? Digno de grandes centros. Aliás, melhor que grandes centros, eu arrisco dizer. Porque o acesso aqui é mais fácil.
né? Às vezes as pessoas têm essa ilusão, se eu for para um grande centro eu vou conseguir ter um acesso mais fácil. Isso não necessariamente é uma verdade, E outra coisa que eles trazem com muita frequência é o que a gente tem de tecnologia. Hoje a gente tem grampeadores, endogrampeadores, que facilita no procedimento, que garante o procedimento com maior eficácia. E que a gente tudo tem isso muito perto da gente. Tem pacientes nossos, né? Eu digo nossos porque os pacientes vêm de nós, né? Nossos pacientes. Se não vem, vai. Se não vem, vai e volta, entendeu? Sim. É sempre assim. Tem pacientes nossos que a gente conseguiu diagnosticar e operar em menos de 30 dias. Isso é fantástico. Isso é fantástico, entendeu? Porque a gente sabe que o tempo de um resultado de biópsia dura em torno de 20 dias, 15 dias, né? Né? Mais ou menos isso. É verdade. Então, você conseguir diagnosticar um paciente com câncer coloretal precocemente, com potencial de cura, e operar o paciente em torno de 30 dias, 40 dias, é fenomenal. E se a gente parar para pensar que a gente está em Paulo Afonso, que é uma cidade do interior da Bahia, que até pouco tempo atrás as pessoas achavam que não se podia fazer nada, que tudo tinha que se mandar para grande centro, entendeu? É maravilhoso. E a gente se sente muito feliz e honrada de trazer uma medicina de qualidade, assim, com cada vez mais frequência para o pessoal. E pelo SUS, né? E pelo SUS. Olha que isso, e pelo SUS. Era algo que é. tem que deixar bem claro para todo mundo que está assistindo em casa, que a gente não está falando de plano em particular, a gente está falando do todo. Sim. Do SUS, das pessoas que têm pouco acesso e das pessoas que têm mais acesso também. Isso é excepcional e oferece um alento, né, para as pessoas que precisam e que às vezes não conseguem ter esse manejo, a gente não consegue direcionar. A questão é encontrar esta pessoa. Então, foi mencionada aqui a colonoscopia. A maneira como é feita a colonoscopia é muito importante. É um dos fatores principais na questão do câncer coloretal, porque é ela que vê, que eventualmente biopsia, porque é necessária a biópsia para poder fazer os nossos esclarecimentos e entrar no sistema e dar aquelas informações que vocês mesmos descreveram também. Veja, a colonoscopia ela serve quando ela dá o diagnóstico, mas ela também serve quando não dá o diagnóstico. Porque uma pessoa não pode ficar fazendo colonoscopia sempre e não é um exame acessível para todo mundo. E nem pode ser em nenhum lugar do mundo. Ninguém consegue fazer colonoscopia em todo mundo, todo o tempo. Até porque as pessoas vão querer fazer colonoscopia. Não, então. A colonoscopia, vamos combinar, é um exame que a execução em si é tranquila. Alguns mitos sobre se o paciente pode ter algum tipo de reação ao exame, eles são mínimos. Na maioria das vezes, ele é super bem tolerado. São situações muito específicas. E a gente tem sensibilidade para lidar com elas também, dar esclarecimento aos pacientes. Mas veja, o preparo da colonoscopia é também muito importante. Então, algumas coisas, todos nós devemos saber, e os pacientes também. Quando se faz uma colonoscopia, você entra com um tubo através do canal anal para ver o intestino grosso e o finalzinho do intestino delgado. É esta a ideia. Mas o exame ele tem que ser feito de um jeito meio padronizado, o jeito certo. Mas o que é o jeito certo? O jeito certo envolve a gente entrar bem e sair melhor. Se eu chegar rápido e tirar rápido, eu não estou vendo direito. Então, o ideal é a gente entrar da melhor maneira possível e tirar devagar. E tem um tempo mínimo, né? Muito bem. Existe um tempo de qualidade para a retirada do exame que já foi de 6 minutos, abriu para 8 minutos. Mas o ideal é que demore sempre um pouquinho mais, porque o intestino é cheio de dobras. E essas dobras são cabulosas. Frequentemente existe uma lesãozinha, uma coisa aqui, uma coisa ali. E essas coisinhas são que geram algum tipo de aflição aos pacientes e, de certa maneira, também tem relação com o desenvolvimento do câncer no futuro. Os famosos pólipos. É verdade. Então, uma pessoa que tem um pólipo tem algum risco de desenvolver o câncer. Não são todos que têm pólipo que vão ter câncer, mas a retirada do pólipo diminui o risco de câncer. Isso está absolutamente provado. O câncer coloretal é isso, é um câncer meio sui generis, é um câncer bem particular por isso. Ele começa de uma lesão que não é câncer. Sim. E se a gente tira essa lesão retirada, diminui o risco que a pessoa tenha um câncer no futuro. Ele não zera porque é virtualmente impossível você ver toda a superfície do intestino a despeito dos seus esforços, mas é possível que a gente consiga prolongar o tempo que uma pessoa se submete a uma nova colonoscopia para continuar o rastreamento, se o exame for bem feito. Sim. Então, o raciocínio termina sendo uma coisa óbvia. Se eu entro e o cólon está sujo, o intestino está sujo, eu não consigo ver direito. E eu consigo até quantificar isso. Eu consigo usar uma escala para saber se ele está limpo o suficiente e com isso eu posso determinar se a pessoa pode fazer o exame em mais ou menos tempo. Se eu faço o exame e ele está limpo, as condições de preparo, né, então, são boas, ele foi alcançado e as fotografias são suficientes para que a gente veja o que tem lá dentro, esse paciente pode demorar para fazer o exame novamente.
esse paciente ainda pode ter câncer no futuro? Nós sabemos que sim, mas o risco diminui bastante. O acesso ao exame seria uma condição melhor se todo mundo pudesse fazer, mas a gente sabe que o sistema de saúde, seja público ou privado, não é acessível e alguns pacientes também não tolerariam tão bem o exame. Então a gente faz triagens. Foi mencionado aqui que a gente até conversou antes sobre a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Para algumas pessoas, o sangue oculto nas fezes se encaixa bem. Se ele for negativo, você repete periodicamente. Se der positivo, não quer dizer que a pessoa tem câncer. É, na verdade, um exame que diz, vale uma colonoscopia. Deu positivo. Parabéns, faça uma colonoscopia. Ganhou uma solicitação de colonoscopia. E aí, com isso, você vai ter novos esclarecimentos. Na maioria das vezes que uma pessoa tem a pesquisa de sangue oculto nas fezes positiva, a pessoa não tem câncer coloretal. Mas a pessoa merece investigar se existe alguma outra condição. O intestino tem muita coisa, inclusive o câncer coloretal. É interessante que seja procurado um profissional que, se possível, tenha documentada experiência em encontrar essas lesões, porque ela vai proteger você, a retirada delas, de ter um câncer no futuro. Então, o ideal seria um caçador de pólipos. Na média, a gente estima que de cada 10 colonoscopias, umas 3 a 4 tem pólipos. E a retirada deles, como nós dissemos aqui, diminui o risco. Se a gente encontrar uma pessoa que tira um tanto mais displicentemente, que o exame não tem um aviso prévio das possibilidades do que pode acontecer lá dentro, ou seja, um termo de consentimento. Se a pessoa não consegue encontrar pólipos com muita frequência, esse exame merece ser repetido mais cedo e, de certa maneira, a pessoa tem alguma exposição ao risco. Se o preparo está sujo, a gente já comentou por isso. Então, se existe cocô lá dentro do intestino, a gente não consegue lavar de forma suficiente e talvez esse paciente mereça repetir o exame em menos tempo. Mas existem pessoas que, fazendo tudo direitinho, passam 5 anos, 7 anos, 10 anos, para poder solicitar ou realizar um exame de novo. Então, esse é o ponto de partida que conecta a gente, né? Sim. Eu faço uma colonoscopia, documento da melhor maneira que a gente consegue, dá as características para a gente fazer o que chamam de estadiamento, né? Esse paciente faz tomografias, esse paciente recebe o resultado da biópsia, que na maioria das vezes aproxima do diagnóstico. Existem lesões que sempre deixam a gente meio que em cima do muro, né? Aparece. E com isso, vocês dão o show de vocês, né? Porque vocês mesmos falaram, né? Vocês estão num ponto muito sensível. Então, por isso que vocês são muito sensíveis, né? Vocês são empáticas. Tem que ser, né? Eu acredito que o diagnóstico do empatia, câncer, se você não tiver empatia, humanidade, sensibilidade, está no lugar errado. Está no lugar errado. Sem dúvida. E assim, é como a gente falou antes, né? Existe o lado... Não vou dizer... Não existe lado ruim, né? Quando a gente escolhe o que a gente gosta de fazer, não existe lado ruim. Mas existem os percalços, né? E a gente não garante cura para ninguém. A gente nunca pode garantir. O médico humanos, que né? somos humanos. O médico que garante cura, fuja desse médico. Sem dúvida. Entendeu? Mas, então, a gente tem as perdas, os pacientes que a gente perde, né? E essa semana, eu estava conversando com os estudantes sobre isso no hospital, né? A gente teve algumas perdas. Sim. Nesses últimos 20 dias. E as meninas perguntaram, né? As estudantes, é difícil, né, professora? É difícil, nunca é fácil. E eu ainda falei para elas, no dia que isso se tornar fácil, é o dia que você tem que parar. Porque nunca é fácil, né? E isso faz parte da empatia, né? Ser médico é lidar com gente. E para lidar com gente, você tem que ter empatia. Você tem que ser gente, né? Você tem que ser gente, entendeu? Haverá dias difíceis, é verdade. Isso, entendeu? Haverão dias que a gente chega em casa e derrama umas lágrimas no chuveiro. Mas haverão tantos outros dias que a gente vai dar diagnósticos, mas a gente vai ajudar no tratamento, por vezes vai deixar livre de doença, que é uma palavra que a gente usa com muita frequência. A gente não vira para o paciente e fala sobre você está curado. Não, no momento você está livre de doença. Acompanhamos esse paciente durante 5 anos, de forma periódica. E é muito comum isso, é importante frisar, porque as pessoas acham que é raro. Não é. Não é raro a gente conseguir chegar ao ponto em que o paciente fica livre de doença. E quando a gente termina o tratamento oncológico, a gente entra em uma fase de acompanhamento, que a gente chama que é um mínimo de 5 anos. Né?
E acontece sim, e é maravilhoso quando acontece que a gente completa os 5 anos e a gente consegue dar alta a esses pacientes. Tudo bem que é um casamento longo. Nós estamos aqui na região há 2 anos, tem alguns pacientes que a gente está casada há 2 anos e está livre de doença, colo retal. De doença, entendeu? Que é o primeiro troféu. Chegou nos 5 anos, segundo troféu. Exatamente. Entendeu? E o colo retal tem uma particularidade, né? Porque as pessoas, quando ouvem metástase de câncer, as pessoas pensam, acabou. Não tem mais o que fazer, tem metástase. E não é bem assim. E para o câncer coloretal, mais ainda não é bem assim, porque hoje os tratamentos para câncer coloretal estão muito mais modernos, muito mais avançados. A gente tem imunoterapia, terapias-alvo. Então, o fato do paciente ter uma metástase ou ter 2 metástases, seja ela no fígado, seja ela no pulmão, não quer dizer necessariamente que o paciente não tenha a possibilidade de cura da doença, de ficar livre daquela doença. Isso é bem particular, deixando ressaltado para o pessoal que está assistindo, que é do colo retal. Exatamente. Sim. Entendeu? Então, não necessariamente o paciente que chega para a gente tiver, por exemplo, uma metástase no fígado, claro que isso deve ser avaliado a cada caso, né? Sim. Depende muito do caso, mas o que é importante frisar é que ter a metástase não quer dizer necessariamente que está fora da possibilidade de tratamento para o câncer coloretal. Muito bem, muito importante esse tipo de esclarecimento. Mas eu queria fazer uma pergunta sobre mitos. Algum mito, alguma... informação preconcebida dos pacientes do consultório de vocês? O que é que vocês vejam? Essa questão da colostomia, essa questão de ter cura, a questão da metástase? O que é que vocês ouvem no consultório? É um mito. É que a irradiação da tomografia que a gente vai pedir vai estimular Vai câncer. estimular o câncer. Ou então que as ondas eletromagnéticas das redes de transmissão de Paulo Afonso causaram o câncer. Exatamente. Isso eu ouvi Clássico. também, É verdade. Que não é verdade. Não tá é sabendo? verdade. Não é verdade. Os pacientes chegam, né? Não é verdade. Não é verdade. Não por é verdade. Favor. Por razão. favor, não é verdade. Entendeu? Isso é Mito. muito comum. Sim. Outro mito. O câncer foi causado por uma dívida espiritual. Tem gente que acha isso. Já O que é ouvi isso. cruel demais. É de uma crueldade Ou algum imensa. trauma que teve na infância. Eles trazem com muita frequência Sim. isso. Foi Foi quando um eu trauma caí que do teve, cavalo, o que 15 anos também- de idade. Não tem nada a ver. Mito, né? Outro mito que é comum. Eu peguei o câncer de outra pessoa. Mito, câncer não é contagioso. Isso é uma pergunta frequente. Eu Entendeu? posso dormir com meu Eu posso esposo, dormir com com meu meu esposo cônjuge, eu vou porque teve passar câncer. para ele. Entendeu? Não vai. Interessante esses mitos. E tem algumas verdades, né? Então, por exemplo, uma pessoa que é parente de primeiro grau, ou seja, se é filho dessa pessoa, se é irmão dessa pessoa, tem um risco aumentado de ter câncer coloretal, né? Porque tem um componente de hereditariedade, né? Sim. No câncer coloretal, o que não significa que todo câncer tenha, né? A gente sabe que tem componentes genéticos no câncer, mas nem todo câncer ele é hereditário. Existe algumas Né? síndromes com muita frequência, que eu acredito que vai estar mais no seu consultório, que Sim. também tem a predisposição. Sim. É verdade. É verdade. E isso faz com que essas pessoas precisem investigar o câncer, mesmo que elas não tenham, mais cedo, né? Mais cedo, Sim. inclusive. Eu já fiz diagnóstico de câncer coloretal em pai e filho. Isso assim. E com desfechos diferentes, a depender da fase que a pessoa encontra, você tem mais possibilidades. Então, em que pese, né, que o câncer é uma doença difícil em estágios avançados, assim como outras doenças que não são cânceres, pode não ter o melhor desfecho, mas você ajuda outras pessoas que têm a mesma doença a fazer uma investigação e obter, inicialmente, né, a liberdade da doença e depois uma evolução para aquilo que é equivalente à cura. Né? Sim. E acontece muito, assim, as pessoas, o que é natural das pessoas, né? É buscar padrões, né? É natural das pessoas. Então, acontece muito de chegar no consultório e alguém dizer assim, meu vizinho teve e morreu. Ou então, minha vizinha operou disso e ficou assim. E o contrário também está chegando com muita felicidade para o nosso consultório. Eu vim aqui porque meu vizinho Sim. operou aqui com vocês, teve um desfecho bom e Isso. escolhi vocês. É importante que fique claro que o resultado, né, tanto dos esforços conjuntos da gente, como cirurgiãs, dos radioterapeutas, né, que prescrevem as radioterapias, Oncologista clínico, dos nosso oncologistas parceiro. clínicos, né, que a gente tem aqui na cidade, doutor Davi, doutora Laís, que prescrevem as quimioterapias, o esforço da gente, somado à doença, somado a como o paciente vai responder à doença, é que dá o resultado. Sim. Então, existem muitas variáveis. Então, você pode ter um diagnóstico do mesmo câncer coloretal, no mesmo grau de avanço da doença, que é o estadiamento, em pessoas diferentes, e diagnosticar
naquele mesmo grau de avanço de doença e você tratar da mesma forma e ter progressões diferentes. Isso é verdade. Porque o resultado vai estar relacionado em como o paciente responde àquele tratamento e a interação entre a doença e o paciente. Então, é muito individual, né? Então, é muito complicado a gente querer inferir a realidade da doença do outro na nossa realidade. Porque são situações completamente diferentes. Podem até ser os mesmos tipos de câncer, mas são situações diferentes. Sim, as doenças podem evoluir de maneira diferente, mesmo se forem parentes, né? Sim. E agora eu preciso fazer uma pergunta que os pacientes sempre fazem. E o que eu faço da vida? Aumenta o risco de eu ter câncer, de não ter câncer? A alimentação importa? Importa. Com certeza. Importa e muito. Que tipo de risco eu tenho se eu comer uma fruta é bom, se eu comer a carne é ruim? Isso vale para todo tipo de comida? A quantidade é importante? Os últimos estudos mostram que a alimentação e exercício físico faz diferença. Com certeza. Exercício físico, assim, em torno de 150 a 300 minutos por semana, que tem eficácia na prevenção do câncer. E alimentação rica uma dieta rica em frutas, verduras, legumes, em fibras, em específico. Então, fibra ajuda na prevenção do ajuda na câncer. prevenção. A palavra Fibra essencial. com líquidos, né? Fibra com e líquidos. Isso. Fibra isolada não vai Vai dar empachar, vai obstipação. empachar. Isso. E óbvio, Não vai sair. evitar alimentos que são ricos em nitratos, né? Que são aqueles alimentos ultraprocessados, alimentos enlatados, embutidos. E a gente teve uma mudança aí agora na listagem de alimentos, né? Que presunto e bacon entrou na lista de alimentos de substâncias cancerígenas. Verdade. Sim, verdade. Né? Similar a cigarro. Sim, é entendeu? verdade. Então, os hábitos alimentares fazem total diferença para a prevenção. Alguns pacientes que têm síndromes hereditárias, né? A gente até já recomenda cortar determinadas coisas, mas cortar mesmo, por exemplo, carne vermelha, né? Por conta do... Óbvio, são situações específicas em pacientes que têm Nós entendemos. uma chance maior de desenvolver, né? O câncer coloretal. Então, alimentação equilibrada, rica em É. fibras. Nós temos aqui Ai, algumas nozes, alimentos com fibras aqui. Que a gente já comeu várias vezes, inclusive. já batatinha. comemos várias vezes, inclusive. Isso Obrigada. já é um reabastecimento, né? Agradecer que foi aniversário do nosso amigo Isaac Farias Cansanção, da Espaço Leve, fazendo merchan involuntário aqui. Mas é só um carinho para vocês, mas é importante que a pessoa se cerque de alimentações saudáveis, práticas saudáveis, mas essas Sim. práticas têm que ser adquiridas ao longo do tempo. Então, Claro. você pratica o exercício físico, nós sabemos que o exercício físico de maneira independente melhora esse risco. Só que a pessoa que é naturalmente sedentária, ela não pode chegar no dia seguinte e fazer Não, de os forma dias de 150 nenhuma. minutos, que pode De gerar forma um problema, um agravo à saúde, né? Sim. Então, começar devagar até a pessoa ir se acostumando com essa nova condição. Nós entendemos que a alimentação é uma coisa muito difícil de se lidar, porque você criar um hábito alimentar é penoso, né? É difícil. penoso. É uma reeducação, na verdade, Sim. que a gente sugere para as pessoas, na maioria das vezes, né? Porque como os hábitos alimentares da população brasileira em geral, na verdade, mudou muito, né? A gente perdeu muito em qualidade de alimento, Sem dúvidas. né? Então, quando a gente fala de alimentação saudável, a gente está falando basicamente de reeducação alimentar. Sim. Todos nós requeremos um pouco de reeducação alimentar. Verdade. E é sempre difícil reeducar. É difícil educar, imagine reeducar. Tem razão. Entendeu? Então, e assim, é importante frisar também que é um esforço contínuo, né? Não é uma fórmula mágica. A gente não acorda, de repente, crossfiteiro. Verdade. São questões Entendeu? alusivas ao bom senso, né? Isso. Então, é recomendável que a pessoa, por exemplo, pare de fumar, caso seja fumante. Sim. Diminua o consumo de bebidas alcoólicas, que nós sabemos que também é um fator de risco. Que se hidrate mais, talvez seja um dos principais conselhos. As pessoas têm se hidratado tão pouco, têm percebido? Sim. Com certeza, muito pouco. E a nossa região é uma região tão quente, né? Que tem períodos de tão seco clima, né? Então, e a gente observa. Então, realmente, nós as perdemos pessoas- muito líquido na respiração, no suor. E na baixa ingesta, porque a gente precisa disso para poder urinar bem, para poder evacuar bem. Então, a gente precisa, inclusive, isso é só um pequeno exemplo, mas a ingesta alimentar de frutas, vegetais de um modo geral, na maioria das vezes, plenamente acessível, né? Sim. Um nutricionista, eventualmente, pode nos ajudar se a pessoa tiver algum sinal ou sintoma. A nossa colega nutricionista, doutora Joyce Desirê, que foi responsável por esse pequeno cardápio aqui, né? Ela precisa ser Gratidão, mencionada. Desirê. Ela sempre orienta nossos pacientes que têm algum sinal ou sintoma que deixam eles meio assustados. Puxa, eu
tô com o intestino preso e ele piorou ainda mais, o que é que eu faço? Então, a alimentação é muito importante para nós. E o que você trouxe é extremamente essencial, porque muitos pacientes chegam no nosso consultório e perguntam: o que é que eu vou comer a partir de agora? Eu preciso de alguma suplementação? Como é que eu faço? Cirurgia também tem muito isso, né? Exato. Eu posso comer alimento remoso. O que é que eu faço depois da cirurgia ou no peri? Então, a nutricionista pra gente é ideal, até para preparar esse paciente. Com certeza. E, assim, pra gente que trabalha com pacientes oncológicos, a nutrição é fundamental, né? Fundamental. E, inclusive, lançar a mão de suplementação no perioperatório, a gente usa muito, né? Se necessário for fazer 14 dias antes do nosso procedimento, no procedimento, se preciso for, a gente acompanhamento multidisciplinar, entendeu? Faz toda a diferença. Toda a diferença. É o que você falou sempre, né? A gente traz em conjunto que o paciente oncológico é multidisciplinar. Do oncologista, do cirurgião, do fisioterapeuta que coloca para andar precoce, e do nutricionista, todo mundo. E trazendo um pouco para a parte da prevenção, descomplicando um pouco, né? Que você falou de 100 a 150 minutos por semana. Gente, 100 a 150 minutos por semana, basta uma caminhada, entendeu? Às vezes são pequenas mudanças, porque a gente complica muito, né? A gente quer o imediatismo do 100% do efeito, né? Então, eu quero dar um boost no meu emagrecimento com Monjaro. Aí vai e toma injeção de Monjaro para emagrecer, para poder dar o gás e malhar mais firmemente, entendeu? Mas, na verdade, a gente não pode perder vista do objetivo. Qual que é o objetivo? Ser mais saudável. Isso, criar um hábito, né? Criar um hábito, entendeu? Então, a gente não pode cortar caminhos no criar o hábito. E que tem vários benefícios, além do tema que nós estamos debatendo hoje, Exatamente, né? Muito bem. Entendeu? Então, são pequenas coisas. 150 minutos por semana. 150 minutos a 300. Divida em 7 dias. Em 7 dias. Você tá entendendo? Então, é pouco. Tem que fazer. É uma caminhada todo dia. Eu sempre sabe? falo para os meus pacientes... Eu saio do centro cirúrgico cansada, eu vou pra academia. A gente tem que dar uma resinha. Thaís tá fazendo as suas caminhadas. Minhas caminhadas. 6 horas da manhã, doutor Java já tinha caminhado. Fiz minha caminhada hoje já, inclusive. A gente tem que ir. Eu preciso, né, além de agradecer a vocês, ainda fazer um bate-bola rapidinho, antes que o pessoal aí o pessoal da gravação entre na minha jugular. Mas vamos lá. Eu pergunto para uma e as duas respondem, uma em seguida da outra, tá bom? Tá bom. Tá. Qual é a cor favorita de vocês? Verde, esperança. Lilás. Lilás, muito bem. Filme favorito? Eu gosto muito de Como Eu Era Antes de Você. Ai, meu Deus. Me pergunte livro que eu vou saber dizer. Tá bom, livro. Orgulho e Preconceito. O Menino do Pijama Listrado. Eu lindo. adoro. Belos livros, por sinal. Série, vocês têm alguma série favorita? Não assisto séries. Entendi. Faz muito tempo que eu assisti série. Eu não tenho sido refém de séries. Eu também não tenho sido refém de série. Eu já assisti várias séries muito boas, mas a última série que eu gostei muito que eu assisti foi Hannibal. Eu gostei muito de Hannibal. É uma série mais psicológica. Interessante. Assim. Muito bem. Assim, eu não tenho sido, porque é questão de tempo, etc. Mas comidas, vocês gostam de comer o quê? Olha, em específico, eu gosto muito de comida japonesa, mas eu vou ressaltar a comida de minha mãe. Porque eu fico tanto tempo fora de casa, quando eu vejo minha mãe, o que minha mãe fizer, eu tô gostando. É mesmo? Entendi. Poxa, eu vou ressaltar a cultura da região. Eu gosto muito de um bode cozido. Vou com a relatora. Adoro quando os pacientes dão bode. Queijo coalho. Eu adoro quando os pacientes... escuta. Adoro quando os pacientes entregam queijo coalho. Muito bem. O daqui da região... Né? Agora, o daqui da região é o melhor de todos, vale ressaltar. Bodes e queijos coalhos. Muito bem. Uma mensagem curta que as duas podem dizer sobre essa conversa de hoje. Uma mensagem curta, gente. Procurem informação adequada. Né? Hoje em dia tem tanta coisa mentirosa na internet, né? Tem coisas verdadeiras, mas também tem coisas mentirosas, né? Na dúvida, procurem o médico de vocês ou a médica de vocês. Porque, além de sermos parte da medicina, é educar. Ensinar sobre saúde, entendeu? Então, a gente está aqui para tirar as dúvidas de vocês. Procura a gente. Entendeu? E o que eu quero falar é nunca perder a esperança. Durante o processo, sempre vai ter pessoas muito boas ao seu lado. Procurar um bom médico, procurar... Uma equipe especializada faz diferença no desfecho de vida. E é isso. Muito bem. Parabéns a vocês. Nós podemos encontrá-las tanto na universidade, aqui na Univasf Paulo Afonso, como no Hospital Núcleo Vida, não é isso? Sim, com certeza. Estamos por aqui. Muito bem. Estamos por aqui. Para os interessados, para esclarecimentos e consultas, falar com o serviço. Obrigado a vocês. Eu que agradeço. Obrigada a você.